açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. Opa pessoal, tranquilo? Eu estou aqui vindo antes do vídeo para pedir para que vocês me sigam no Instagram, @Matzilla, eu tô sempre postando coisa lá, novidades sobre os vídeos, e também no Twitter, @Matzilla616, onde eu tô sempre tendo um contato próximo ao pessoal do canal, então eu espero que vocês me sigam lá, muito obrigado e vamos lá pro vídeo. Eu lembro que quando eu era criança, pelo menos por parte dos meus colegas, Meninas Superpoderosas era considerado um desenho de meninas, por algum motivo. E cara, se esse desenho é considerado um desenho de meninas, meninas são demais. Sério, Meninas Superpoderosas foi um marco na minha vida, não só na minha, como de muita gente, e também um dos programas de maior sucesso da Cartoon Network, não só entre as meninas, mas também entre os meninos. Então não me diz aí, você garoto, que você não curte Meninas Superpoderosas, porque é mentira. Então vem nesse documentário completo falando por que, pelo menos pra mim, Meninas Superpoderosas é uma obra-prima, e a gente vai falar aqui do auge e a queda de Meninas Superpoderosas. The Powerpuff Girls, conhecida no Brasil como as Meninas Superpoderosas, é uma série animada criada e escrita por Craig McCracken, que fez parte do programa de animação de personagens da CalArts. Lá ele criou uma série de curtas histórias em quadrinhos baseadas em um personagem chamado No Neck Joe. Em junho de 1991, ele criou um desenho de 3 garotinhas com olhos grandes, inspiradas visualmente pelas pinturas Wife de Margaret Kane, que fazia garotas com grandes olhos. O desenho foi feito em uma pequena folha de papel laranja como um cartão de aniversário para o seu irmão. No ano seguinte, ele incluiu as 3 meninas como personagens principais do seu curta Whoopas Steel, que seria o primeiro esboço da série. Como vocês podem ver aí de fundo, não houveram muitas alterações. O desenho foi exibido no Spike and Mike's Festival of Animation em 1994. Nessa época, a Cartoon procurava por novas produções para atualizar sua programação. McCracken trabalhava no piloto de um dos desenhos de maior futuro sucesso da Cartoon, o Laboratório de Dexter, ao lado de Jandy Tartakovsky, que também fez parte da direção de alguns episódios de Meninas Superpoderosas. Ali, McCracken apresentou o conceito das meninas à Hanna-Barbera, que é a mesma empresa que fez Scooby-Doo, os Jetsons, os Flintstones e todas essas produções. Ela acabou sendo produzida para Cartoon Network como as Meninas Superpoderosas. Durante o programa Estreia Mundial de Toons, que era um programa produzido entre 1995 e 1977 pela Cartoon Network e pela Hanna-Barbera, onde eram exibidos curtas-metragens de desenhos animados, ali o piloto Conheça, Fuse Confusão era exibido em 1995. O curta infelizmente não foi tão popular quanto o Laboratório de Dexter, sendo esse o mais popular dos curtas que apareceram. O Laboratório de Dexter acabou sendo aprovado e se tornou uma série, mas nem tudo estava perdido. O executivo da Cartoon Network, Mike Lazo, permitiu que McCracken produzisse um novo curta das Meninas Superpoderosas intitulado Crime 101, que foi ao ar em Desenhos Incríveis, o Show, no início de 1996, um programa que era sucessor do Estreia Mundial de Toons que eu tinha falado que Meninas Superpoderosas tinha participado antes. Segundo Craig, o objetivo da série era mostrar como crianças se comportariam se tornassem super-heroínas. A estreia da série aconteceu em 18 de novembro de 1998 e foi a maior estreia na história da Cartoon Network na época. A série sempre teve a audiência mais alta a cada semana que era exibida, com o público que ia de crianças a adultos, se tornando um sucesso estrondoso, ainda maior do que Laboratório de Dexter. Tinha brinquedo, camiseta, tudo que você imaginar e vendia igualzinho água. No Brasil, a série foi exibida regularmente até 2005 pelo SBT dentro do Bom Dia e Companhia, também na Cartoon Network regularmente até o início de 2016, que foi quando o reboot foi feito. Mas o que faz
faz esse desenho tão especial? Beleza, 3 garotas com superpoderes que foram criadas através de açúcar, tempero e tudo que há de bom, seja lá o que isso signifique, por um cientista maluco. Vamos lá, como diria Jack Stripador, vamos por partes entender o porquê esse desenho é tão bom. Revisitar Meninas Superpoderosas é um pouco doido pra mim. Eu lembro que quando eu era criança, esse era um dos meus desenhos favoritos, disparado da Cartoon, muito pela sua originalidade. Eu lembro mais vividamente das primeiras 4 temporadas, por mais que eu goste das temporadas seguintes, elas acabam se tornando mais parecidas com as outras séries da época, como Billy Mandy e tudo mais, perdendo um pouco da sua identidade tão marcante e satírica das primeiras temporadas. De qualquer forma, ela continuou sendo ótima até o fim. Tudo no começo já é lindo com a abertura, açúcar, tempero e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. A abertura é enorme e uma das poucas que eu realmente vejo até o final com um sorriso no rosto. A trilha sonora de Meninas Superpoderosas é a combinação mais perfeita de notas da Cartoon, unindo um estilo heróico e épico com algo infantil e fofo. Afinal, elas são só crianças. A relação entre as irmãs e como elas se comportam contra os personagens é a chave e o charme do desenho. A Florzinha age como a mais responsável do grupo, consciente que prefere não resolver os problemas na brutalidade, mas estratégia e inteligência. Ela lidera a equipe e normalmente é quem bola os planos de como derrotar os vilões. A garota vive com grandes pressões nas costas por ter que ser a mais responsável, a líder, se sentindo pressionada por ter que cuidar das suas irmãs e manterem as duas na linha. Docinho é a mais durona, agindo impulsivamente na porradaria mesmo, e tenta esconder suas inseguranças e medo constantemente, não querendo demonstrar para as outras pessoas o quão frágil é internamente, sempre querendo parecer superior e mais forte. Já a Lindinha é a minha favorita, é a mais inocente e doce do grupo. Ela tem medo do escuro, medo do bicho-papão, tendo até mesmo sua inocência explorada pelo ele, possuindo seu povo de pelúcia depois que as suas irmãs se mantêm brigando e se chateiam, já que ela só queria uma relação saudável entre todas elas. É engraçado que a dor da Lindinha ali, no momento que as duas estão brigando, é muito real, e o ele é realmente um vilão meio assustador, então eu entendo o medo da Lindinha. Lindinha se cobra muito por ser muito inocente e constantemente manipulada por outros. Nesse episódio que o ele manipula ela, o que faz as irmãs se unirem no final é a Lindinha. Eu diria que a Lindinha é o elo que impede que o grupo se quebre. Afinal, a Florzinha e a Docinho possuem personalidades muito opostas, são dois lados diferentes da mesma balança, e a Lindinha é o equilíbrio. A Lindinha geralmente se sente inferior e é deixada de lado pelas suas irmãs. Quando ela precisa usar óculos pela sua visão estar debilitada, por exemplo, ela se sente inferior ainda por todas as zoarem toda hora por causa dos óculos. Ela até pega uma baleia de estimação em um dos episódios e precisa aprender a devolvê-la para o seu habitat natural. Em um dos episódios, o 9º da primeira temporada, a equipe subestima o poder da Lindinha. No treinamento, eles diminuem o nível de perigo nas batalhas da garota, como se ela não estivesse pronta para enfrentar algo realmente perigoso, como se ela fosse medrosa, menor do que as outras. Ela tenta ser durona e se prova mais poderosa do que todas as suas outras irmãs, derrotando a Florzinha e até mesmo batendo num cachorro falante, inclusive abandonando a equipe de vez depois de ser subestimada. Obviamente ela volta depois, mas é legal ver que a Lindinha é muito mais poderosa do que ela aparenta. E todas essas personagens agem como irmãs que geralmente não se suportam, mas sempre estão juntas, se ajudando, encontrando caminhos juntas, sempre, não tem nenhum momento que elas são separadas, elas são prodígios, sempre dedicadas, fazendo suas tarefas, elas são boas alunas, boas filhas, perfeitas. As cores das 3 juntas formam um arco-íris muito bonitinho, como se a sintonia de todas elas juntas fosse extremamente necessária. Afinal, se você vê elas voando no céu, nenhuma nunca tá sozinha, elas sempre estão juntas, não importa o que aconteça. A relação entre o professor e as garotas é muito fofa. Ele age como um pai muito preocupado, atencioso, que faz de tudo pelas suas garotinhas, passando um tempo bem gasto com elas, fazendo que elas se sintam felizes sempre. Por isso eu fico bem incomodado com a história de que ele seria o pai abusivo na série live action da CW, já que quebraria essa visão tão inspiradora de como um pai pode tratar suas filhas. Inclusive, no 2º episódio da primeira temporada, são as garotas que ajudam o professor Utônio a arrumar um encontro com uma mulher que ele se apaixonou como forma de retribuir
e o amor que ele sempre dá pra elas. Mesmo que a mulher que elas conseguiram encontro seja só uma vilã mexendo com a cabeça do professor, a seduza, ou no episódio que a Lindinha tá com medo do escuro e o professor ensina as garotas que a grande prova de bravura não é não ter medo, mas sim conseguir vencer esses medos e lutar contra eles mesmo sentindo. Depois de ficar sozinho por tanto tempo, a missão dele era criar a mulher perfeita em um experimento, já que, como visto em diversos episódios, o professor aparentemente já teve alguém em sua vida que morreu ou o deixou, criando esse vazio dentro de si. Isso fica provado, por exemplo, quando a gente vê a cama de casal que ele dorme, que tem um X gigante nela, mostrando que talvez ali tivesse alguém anteriormente. Após derramar acidentalmente o elemento X, nasceram crianças que dali pra frente seriam parte da sua vida. Eu acho uma mensagem bacana de como no início ele só queria criar uma mulher perfeita, mas ela acabou criando crianças que podem mudar a vida de alguém pra sempre e preencher qualquer vazio. Talvez se ele conseguisse uma mulher mesmo, esse vazio não seria preenchido, mas ao conseguir as garotinhas, ele foi presenteado com uma das missões mais incríveis do mundo: ser um pai. O narrador faz muito parte do humor e das situações da série, falando diretamente conosco, sim, os telespectadores. Diferente da maioria dos narradores que não opinam sobre os acontecimentos, aqui ele tem uma presença vívida, criando uma conexão maior com o telespectador. Afinal, ele é a nossa visão sobre os acontecimentos, primeiro explicando alguns acontecimentos ironicamente, expondo o ridículo dos personagens e o quão bizarro eles são, demonstrando reações a momentos específicos, como se fosse nossa reação à comédia em momentos ridículos da série. Tem mais uma coisa. Ele me chamou de doçura. Não! De doçura? Ai! Obrigado! Vocês são ótimas! Essa não! Super poderosas impostoras? Mas que droga! Meninas, onde estão vocês? O que estão fazendo? Ah, é hora da soneca na escolinha Carvalhinho. E apesar delas estarem dormindo, não existe descanso para os malvados. Os moradores de Townsville são a maior prova da sátira de super-heróis da série, sempre agindo estranhamente, de forma muito ridícula. Eles são burros, despreocupados, inocentes, burros, facilmente influenciáveis pela mídia e qualquer outra forma de figura poderosa. Burros, eu já tinha dito burros, né? Um episódio clássico é um que 3 bandidos se disfarçam de meninas superpoderosas para serem retirados da prisão e se aproveitarem da influência das heroínas. É engraçado que toda a população começa a passar dinheiro pros bandidos de forma totalmente idiota, tipo, eles realmente acreditaram que aqueles 3 marmanjos peludo eram as meninas superpoderosas. Como eu disse, tudo na série é uma sátira, os cidadãos são uma sátira, nada é levado a sério, e esse é o charme do desenho, provando mais uma vez que não são só as novas séries de hoje em dia que não se levam a sério, essas aqui também não se levavam. A senhorita Bello, apesar de ser sexualizada e colocada como inferior ao prefeito em muitos momentos, é claramente muito mais inteligente do que o seu chefe e a personagem mais consciente da série, provando ser um gênio em diversas situações. Seu rosto nunca aparece e existem algumas teorias do porquê isso acontece, mesmo que ele tenha aparecido rapidamente em um dos episódios. O prefeito é um idiota. Ele é meio tarado, que não consegue agir por conta própria, sempre pedindo ajuda pra senhorita Bello ou usando o telefone pra chamar as meninas. Aliás, quem não lembra do clássico telefone que o prefeito e a senhorita Bello utilizavam pra falar com as meninas superpoderosas? Eu sinto muita falta disso. A violência, ironicamente, mesmo sendo uma série infantil, é grande parte do humor situacional dos episódios. Os vilões são espancados, surrados, quebrados, tendentes quebrados, são jogados contra paredes, desmaiados, derrubados, destruídos. O cérebro do macaco logo é exposto em muitos episódios, e isso é hilário, sério. Ver as garotas quebrando os cara é quase tão engraçado quanto as piadas em si da série, até porque cada cena de espancamento é tratada com uma seriedade que destoa do resto dos episódios. É bem inteligente se você parar pra pensar. Como uma sátira desses filmes de super-herói, a cidade sempre está sendo invadida por alguma ameaça gigante, um dragão, um robô, um monstro, que é destruído e derrotado sem conversa nenhuma e de forma infantil pelas garotas. Outra parte da sátira é que a cidade sempre é destruída, mas no episódio seguinte volta tudo bem, ninguém tá machucado e tá tudo bom. Tudo é uma sátira, o telefone, o prefeito chamando as meninas ao invés de autoridades, com um sinal parecido com o bate-sinal, todos os estereótipos de filmes e desenhos de herói
estão aqui. Além dos cidadãos, a cidade é toda perfeita e apesar de ser sempre destruída por monstros gigantes e as garotas causarem ainda mais destruição, isso não faz a menor diferença. No segundo episódio da primeira temporada, a gente tem todos os moradores sendo transformados em cachorros pelo macaco louco em um plano de finalmente conquistar Townsville. Mano, isso é genial em tantos níveis. Eu não sei explicar pra vocês o quão hilária é essa série. Tipo, eu tava assistindo e eu ria de gargalhar mesmo, ficar sem ar. O humor é muito inteligente, se baseando no ridículo não só dos personagens, mas das situações. E sinceramente, esse tipo de humor é o mais difícil de se acertar. Outra coisa envolvendo o professor Utônio é uma teoria que vem por ele ser muito parecido com o Samurai Jack. A teoria diz que os dois são a mesma pessoa, mas em dois momentos alternativos. Como assim? A teoria é o seguinte: existem duas realidades alternativas nessa teoria. Uma delas é a que o pai do Jack não conseguiu derrotar o mal que assola o mundo, e aí surgiu a linha temporal do Samurai Jack, onde ele recebe a espada e precisa ir lutar contra o Aku. No outro caso, o pai do Jack, ou do professor Utônio, conseguiu derrotar o Aku, e aí o mundo ficou em paz. Na outra realidade, o pai do professor Utônio, ou do Jack, já que eles são a mesma pessoa teoricamente, conseguiu derrotar o mal que assolava o mundo, e aí o mundo viveu normalmente. Então o professor Utônio pôde ir lá e estudar ciência como ele sempre quis, ao invés de ter que se tornar um ninja para derrotar o Aku. Eu explico mais dessa teoria no vídeo sobre a teoria Cartoon que foi lançado esse mês no canal. Para as Superpoderosas, o desafio foi ter como diretor o maior inimigo, o Macaco Louco. Ah, meninas superpoderosas, finalmente chegaram! Sobre os vilões, o Macaco Louco é o arqui-inimigo das garotas, o estrategista nato e a antítese do professor Utônio, tentando sempre dominar a cidade de formas diversas. Ele vive em um observatório abandonado no centro da cidade, tem inclusive um episódio totalmente focado em explorar o quanto o Macaco Louco é um rabugento chato que sempre espera situações com as meninas superpoderosas acontecerem para que ele tenha um pouquinho de ação no seu dia. Sinceramente, ele é um dos melhores personagens do desenho e é realmente icônico. O Ele, um rei das trevas, dublado pelo nosso digníssimo Guilherme Briggs, um demônio que com a dublagem ficou muito mais ameaçador e engraçado. Sério, a performance do Briggs é ótima, sem igual. Ele é manipulador, demoníaco e realmente maldoso, mano, até mais do que o Macaco Louco, que é o suposto arqui-inimigo das garotas. Se você pensar, os planos do Macaco Louco, eles são meio idiotas, mesmo que ele seja um arqui-inimigo. O Ele, cara, é um pouco mais embaixo o buraco. Ele pode manipular realidades, controlar o tempo, lançar raios de fogo e energia, controlar mentes, mudar de forma e até mesmo possuir pessoas e objetos. O seu nome real nem ao menos pode ser dito de tão horrendo que é. Um dos grupos de vilões é a Gangue Gangrena, formada por um bando de répteis, cobras, eu realmente não tenho certeza do que eles são. São Ace, Cooper, Big Billy, Arthurzinho, que bulinam as outras crianças. A Doce inclusive acaba se apaixonando pelo Ace, o que também é meio estranho, mas tudo bem. Rose Confusão é um estereótipo de caipira irritadinho que defende sua propriedade com unhas e dentes e enlouquece e ataca da cidade grande. Mas é claro, mais uma vez o dia é salvo pelas meninas superpoderosas, como sempre. Um dos episódios também explora germes, bandidos e uma organização criminosa organizada, o trio Ameba, que tentam chamar a atenção das meninas superpoderosas fazendo coisas erradas básicas, tipo jogar papel no chão, ficar de pé na grama onde tem uma placa não pise na grama. Coisa simples. No quinto episódio da primeira temporada, a gente conhece o próprio Bicho Papão, já que aparentemente debaixo da cama de todas as crianças do mundo existe uma sociedade secreta de monstros que decidem invadir o mundo humano. Também temos o famoso Mestre Ilusão, um mágico conhecido do passado que em uma das suas performances teve sua magia revelada como farsa e acabou morrendo ao ser atravessado por espeto, mano. É muito pesado. Ele retorna como um zumbi vingativo disposto a acabar com todos que lhe fizeram mal. E é, mais uma vez, a série demonstrando o quão bizarra ela pode ser, se inspirando em filmes de terror de zumbi, por exemplo. Cara, é um zumbi mágico que faz ilusões. Vocês conseguem imaginar isso? No sétimo episódio da primeira temporada, a gente tem o Maioral, um novo herói na cidade de Townsville que acaba esquecendo das meninas superpoderosas. No episódio 11 da primeira temporada, a gente tem um palhaço atingido por produtos químicos que perde toda a sua cor e se torna um mímico cinza e maldoso, perdendo toda a sua essência e odiando cores. Ele entra em uma missão de retirar todas as cores de Townsville, tirando a vida de tudo. A lindinha tenta repintar toda a cidade com os lápis de cor, velho, mas a personagem ela é muito fofa, mas a forma que ela usa pra salvar a cidade é cantando, é muito bonitinho. Cara, elas até espancam um palhaço no final, olha que educativo. Sendo sincero, se não fosse um desenho sátira, eu diria que as meninas superpoderosas são extremamente violentas e maldosas com alguns vilões e não pensam nas consequências do que elas fazem. Um dos melhores episódios da série
série se chama Os Meninos Desordeiros, um especial que apresenta o macaco louco frustrado por ter sido derrotado tantas vezes e em seu ódio ele junta tudo que há de ruim em uma solução dentro de um ritual, dentro de uma privada que cria clones masculinos das meninas superpoderosas, os Meninos Desordeiros, versões maldosas que libertam o macaco louco e enfrentam as garotas numa porradaria desproporcional. Eu gosto muito deles, afinal eles são uma sátira assumida daqueles personagens que são o oposto dos principais, que são versões alternativas, negativas e ruins, como Venom pro Homem-Aranha, por exemplo. Nesse episódio elas perdem a batalha e fica implícito que as meninas morreram, mas o choro das pessoas de Townsville faz com que elas acordem novamente, tipo o Pikachu naquele filme de Pokémon. Elas se culpam por terem perdido e no fim derrotam os meninos ao tratá-los com gentileza, dando beijinho e tudo mais. Olha que fofo. Uma das vilões da série é a princesa Mais Grana. É uma garota mimada que tenta replicar a fama das meninas com dinheiro após ser rejeitada de entrar no grupo por elas. No episódio de Igual para Igual, a gente tem uma vilã frustrada com os homens, a Mulher Fatal. A mulher se sente bem rebaixada em relação aos homens por ter sido tão maltratada por eles anteriormente. Ela valoriza as meninas superpoderosas e acredita que a cidade subestime seus talentos por serem garotas. Ela questiona o fato de que a maioria dos super-heróis são homens e a maioria das heroínas são deixadas de lado por versões masculinas. Além dessas mulheres serem extensões de heróis homens ao invés de versões próprias, como no caso da Batwoman ou da Batgirl ou da Supergirl também. Ela até pergunta para as garotas se elas possuem um filme como os heróis homens possuem, o que não deixa de ser um fato, já que a indústria de super-heróis infelizmente ainda se mantém completamente machista e sexista, e o primeiro filme de uma heroína feminina de verdade que a gente teve só foi sair em 2017. As garotas são convencidas pela vilã de que os homens sempre as oprimem e elas são rebaixadas. O prefeito, por exemplo, como única forma de tentar agradar as mulheres, acredita que deva dá-las chocolate ao invés de tratá-las melhor ou criar leis melhores. A moral do episódio é que apesar do mundo estar repleto de machismo e homens horríveis, a luta é por igualdade, não necessariamente sobre mulheres recebendo tratamento melhor do que homens, sendo consequentemente elas as sexistas ou se colocando como superiores aos outros homens. As garotas sentem que precisam cuidar da vilã, mesmo ela sendo uma pessoa ruim, mas não percebem o mal que ela tem feito para outras mulheres também, não só para homens. É um episódio importante com uma mensagem inteligente sobre igualdade de gênero de forma correta e justa do jeito que deveria ser. Bom, eu acho que eu falei da maioria dos principais vilões da série, então vamos falar de outras coisinhas. Bom, ficar sem falar dos episódios que nos marcaram seria um crime, mas antes eu queria comentar quantas piadas adultas existem nesse desenho, e acreditem, são várias, e uma florzinha muito especial, mais especificamente em inglês, quando as garotas pedem dinheiro ao prefeito, ele diz: "Eu não sou mais um sugar daddy, esses dias acabaram." Em Algo Errado, a vilã Sedusa se passa pela senhorita Bello, seduzindo o prefeito. Ao fim, ele descobre que não era a senhorita Bello que ele teve um romance, então no final do episódio, quando ele descobre isso, que ela tá na prisão, isso aqui acontece. Pela última vez, prefeito, não fui eu quem tentou seduzi-lo. Foi a Sedusa, vestida como eu. Oh, bem, nesse caso, até mais tarde. Aonde o senhor vai? Para a prisão. A hora de visita está quase acabando. Tchau. No episódio Véspera de Natal, as meninas vão pro Polo Norte. Lá eles descobrem que além das listas de bons e maus meninos, o Papai Noel também tem uma placa de crianças que nunca vão receber presentes. Nos primeiros nomes a gente tem membros da equipe de criação da série como referência, e o quarto nome na placa é Adolf Schick Igorber, um nome que às vezes é considerado o nome de nascimento de Adolf Hitler. Pois é, isso aí mesmo. No episódio Cheios de Piolho, quando o macaco louco é preso ao final, aparece um cara gigante bombado olhando pro vilão com um rosto peculiar. E o narrador fala: "O amor está no ar." Conseguem sentir? Como uma referência ao que acontece em algumas prisões com novos prisioneiros. Pois é. O amor está no ar. Você não sente o cheiro? No episódio em que a Sedusa se passa pela madrasta das garotas, o professor tá se preparando pro encontro e a Docinho coloca algo no bolso da jaqueta dele que ela chama de alguns desses. Mesmo que em português ela diga lenços, o programa parece deixar implícito fortemente que a Docinho acabou de dar ao professor alguns preservativos caso role alguma coisa entre o casal durante o encontro. Pois é. Em um dos episódios a gente tem aliens... Temos aliens do... Desculpa. A gente tem aliens vegetais invadindo o planeta Terra. O Império Broco...
Em um dos episódios a gente tem o professor Utônio brincando com as garotas que zombam e imitam os vilões. É um dos melhores episódios. Elas estão num dia chuvoso, onde nenhum crime tá acontecendo na cidade, o que ainda demonstra o quanto elas ainda são apenas crianças. No episódio Irmã Distorcida, a gente tem as meninas criando uma quarta irmã, a Bunny. Em Demônio da Velocidade, as meninas superpoderosas competem em uma corrida, mas viajam tão rápido que atravessam a barreira do espaço-tempo e viajam até o futuro, 50 anos para ser mais exato, no mundo totalmente destruído pela ausência das garotas. Townsville tá vazia, cheia de teias de aranha, acabada, abandonada. A senhorita Bello tá velha, o professor também, tá todo mundo enlouquecido, o prefeito tá morto, a professora permanece acenando pro nada depois que as meninas desapareceram, e é revelado que o ele foi responsável por destruir o mundo, tornando tudo um inferno. As garotas se culpam por não terem estado lá, e é realmente um episódio bem pesado, não só pelo tema, mas pela reação das garotas. Felizmente elas conseguem voltar pro passado e tudo acaba bem, mas é realmente bem pesadinho esse episódio. Bom, um desenho tão famoso estaria presente em outras mídias também. Por exemplo, quem não lembra dos jogos Flash das Meninas Superpoderosas que todo mundo jogava no site da Cartoon? Ou também aquela versão japonesa que é um anime que é o Meninas Superpoderosas Geração Z, que era simplesmente sensacional, eu adorava. E pra quem não sabe, tem um episódio de Meninas Superpoderosas Geração Z em que elas visitam o mundo do desenho original e eu acho sensacional. Em 2014 saiu uma animação das Meninas Superpoderosas em CGI chamada Vacilou, Dançou. Muito interessante essa animação. E também em 2016 a gente teve um reboot das Meninas Superpoderosas que não é tão bom assim, e aliás, perto do original ele fica péssimo, e um dia talvez eu faça um vídeo especificamente sobre ele, se vocês quiserem. As Meninas Superpoderosas, o filme foi lançado dia 3 de julho de 2002 e servia como um prequel para a série original, e eu vou falar um pouquinho sobre ele agora para finalizar o vídeo. A cidade de Townsville era um caos, desestruturada pela criminalidade. Não tem paz, não tem nada, só ódio. Um mundo realmente distópico. Aqui a gente vê não só a origem do macaco louco nesse filme, mas das meninas superpoderosas como uma medida desesperada do professor Utônio de recuperar uma antiga essência da infância. Tá, eu sei que tem várias justificativas para a existência das garotas, mas provavelmente essa aqui é a mais canon considerada porque vem diretamente do filme. Ele tenta recuperar essa essência da infância, uma essência pura, boa, que foi esquecida e deu origem ao mundo cruel e sem esperança. Com um acidente envolvendo o elemento X, as meninas superpoderosas nasceram. Os nomes dados a cada uma são baseados em suas personalidades, pela Florzinha ser sincera e aberta, Lindinha ser doce e animada, e a Docinho por ser a Docinho. Tudo que o Utônio fez foi para criar as garotas, para criar modelos bons, para que a cidade possa ser salva e retornar ao que era antes. Ele não sabia que elas teriam poderes, tudo que ele queria eram crianças que ele pudesse criar, para que no futuro pudessem ajudar a cidade. Acho que esse é um dos filmes de origem mais bonitinhos que eu já vi, essa pureza das garotas, a vontade incessante do professor em tentar ser um bom pai, ditando as bases do que ser um pai ao nosso mundo. Criar crianças educadas, boas, para que elas possam mudar o mundo que nós não fomos capazes de mudar. É a nossa contribuição para um mundo melhor como adultos, afinal não tem muito que a gente possa fazer, só investir nas próximas gerações. As garotas são inocentes e não conhecem o mundo, sendo apresentadas a tudo. Claro, elas literalmente nasceram ontem. Na escola, os seus poderes são revelados ao mundo e elas são consideradas uma ameaça por terem destruído a cidade sem querer, já que literalmente elas tinham acabado de nascer. Elas precisam aprender que existem regras e nem sempre elas podem usar seus poderes de forma inconsequente ou em público. A cidade toda as rejeita, as crianças as isolam, o professor é preso e elas são abandonadas na entrada da escola. Esse filme, mano, é incrivelmente sombrio, muito mais do que eu imaginei que seria, lidando com as consequências da criação das garotas e seus atos irresponsáveis. Claro, ainda é uma sátira de discussões sobre superpoderes, legais ou ilegais, mas ainda é uma discussão bacana, mesmo que irônica. A gente vê a preocupação do professor com as garotas e como a sociedade julgou crianças assustadas como monstros injustamente. Elas estão perdidas, sem lar, sem pai, sem amigos, sem ninguém. O filme traz um paralelo muito interessante com o macaco louco que se sente abandonado pelo professor depois do surgimento das garotas. E como o bom estrategista que ele se utiliza da fragilidade das garotas nesse momento e seu
complexo de abandono para trazê-las pro seu lado, as enganando para ajudar em um plano que supostamente ajudaria a cidade e faria com que elas fossem amadas. Mas claro que não era isso, ele domina a cidade através da ajuda das garotas e sua inocência, e o professor Utonium se culpa por isso. As garotas se isolam no espaço, bem Superman mesmo, envergonhadas pelo seu erro e agora mais sozinhas do que nunca, culpando umas às outras e brigando entre si. É um caos, mas através dos gritos do professor, elas decidem voltar e ajudar a cidade. Cara, é um filme muito épico, sério, as cenas de ação são bem legais e muito fofo. Normalmente a gente tem medo de colocar nossos filhos no mundo, medo de como eles podem ser tratados pelo resto do mundo, medo de como as partes especiais deles podem ser consideradas anormais, mas o maior orgulho de um pai é ver que seus filhos lutam, mesmo quando o mundo os considera inadequados, pela boa criação que lhes foi dado. No fim, elas tentam desistir dos seus poderes, mas depois de salvarem a cidade as acolhe ao perceberem o quanto elas podem ajudar a cidade no futuro. Essa aceitação não apareceu do nada, elas precisaram se provar seu valor, precisaram encontrar sua força dentro de si mesmas e conseguiram. Esse desenho é realmente muito especial, mais do que eu imaginei que seria. Tudo é muito único, diferente e não tem como não se apaixonar por essa pureza. A pureza de algo tão simples quanto 3 garotas salvando Townsville. De novo, de novo, de novo e de novo. Então, pela primeiríssima vez, o dia foi salvo, graças às Meninas Superpoderosas. Esse é um bom nome para elas. Meninas Superpoderosas. Eu gostei. Será que elas também? Eu vou procurar saber. Meninas Superpoderosas. Hã?